Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco perdeu nesse domingo uma ótima oportunidade de encostar de vez no G4 e entrar na briga pelo acesso. Depois de abrir 2-0 de vantagem ainda no iniciozinho do primeiro tempo contra o Náutico, jogando nos aflitos, o time permitiu que os donos da casa empatassem o jogo. Nenê e Cano marcaram os gols do Vasco, Vinícius e Iago empataram o jogo para o Náutico. Uma partida onde a gente viu mais uma vez Nenê sendo decisivo, mostrando o protagonismo que a gente já imaginava, pelo menos eu imaginava quando ele foi contratado, e uma defesa muito frágil, ainda muito frágil, principalmente no jogo aéreo. Eu analisei os gols do jogo, se liga aí. Essa é a jogada do primeiro gol do Vasco marcado para o Nenê. 7, 8 minutos ali do primeiro tempo e até então só o Náutico jogava. O Náutico abafava o Vasco no seu campo de defesa, dificultava muito a saída do time, inclusive foi a tônica do jogo, né? O Náutico fez muito bem essa pressão mais alta, mas por ironia, o Vasco acaba marcando seu primeiro gol, aliás, os dois gols do Vasco, eu vou mostrar isso aqui, por conta de uma pressão mais alta do time, que é também característica do Diniz. Não foi bem feita contra o Náutico durante os 90 minutos, mas nos dois momentos onde conseguiu ser eficiente, o Vasco marcou seus gols. Repara bem no Nenê que está aqui embaixo e você vai ver duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a distância do Nenê para onde estava a jogada. E logo nesse iniciozinho aqui, ele faz um gesto para o time subir, exatamente para tentar sair um pouquinho de trás, né? Ó, já gesticula aqui embaixo, ó, mais uma vez. Balança o braço, exatamente fazendo para o time adiantar as linhas. O Nenê está aqui, o círculo central tem 9,15 m, né, de raio. O Nenê está a 16, 17 metros de distância do Rafael Ribeiro. E você vê outros jogadores que estavam à frente dele, correndo para frente, mas num trote, né? O Nenê dá uma arrancada. Isso é fundamental, inclusive, para a sequência da jogada. Inclusive, isso, no meu entendimento, determina, inclusive, o erro do Rafael. Né? Você vê que é uma jogada tranquila do Náutico, a bola vai no pé do jogador, não tem nenhuma dificuldade. E aqui o Nenê, mais uma vez, gesticulando. Para o time subir, adiantar as linhas, dificultar a saída do Náutico, né? E o Rafael Ribeiro, se você reparar, ele tá de olho o tempo todo na bola. Quando ele resolve olhar para frente, talvez até por conta dessa corrida do Nenê, é exatamente o momento onde ele perde o contato com a bola e acaba perdendo o lance, né? Pro Nenê aproveitar. Ó, o jogador tá de olho na bola, Quando ele levanta a cabeça para olhar o Nenê tá vindo em velocidade e ele acaba falhando. E aí, para mim, é o segundo detalhe, né, desse gol, da importância do Nenê, que a gente sempre falava aqui desde a chegada dele, do cara que é protagonista, do cara que resolve com um toque na bola. E ele faz isso, inclusive, no segundo gol também. Mas o Nenê, não só ele corre para pressionar, como ele chega na jogada já sabendo aonde que o goleiro tá e o que ele deve fazer no lance. Ele já chega para definir a jogada e finaliza de primeira para fazer 1-0 para o Vasco. E aqui já é a jogada do segundo gol e mais uma vez o Vasco pressionando mais alto e mais uma vez o Nenê definindo só com um toque. A jogada aqui inicia no Anderson, goleiro do Náutico, bom goleiro inclusive, trabalha bem com o Náutico trabalhou muita bola longa, né, do seu goleiro, mas nesse momento ele erra. Ele tenta fazer uma saída com o lateral e o Gabriel Peck vem pressionar. E ele de peito acaba dando para o Nenê. Lembra que a gente fala do jogo apoiado muitas vezes, do estilo de jogo, né, do Diniz? Você já vê aqui na jogada, Peck, Nenê, o Marquinhos Gabriel fazendo a ultrapassagem e o Cano por dentro. E aqui um detalhe interessante, né? Talvez se fosse um outro jogador que não fosse o Nenê, um cara com a experiência que ele tem, com a qualidade, obviamente, que ele tem, e com a confiança que ele tem, né, de arriscar uma jogada um pouco mais diferente. O Nenê tenta muito isso o jogo todo. É uma cavadinha, um passe mais em profundidade, uma finalização de média distância. Se fosse outro jogador, talvez essa bola não fosse dada de calcanhar como ele deu pro Marquinhos. Talvez ele fosse tentar dar por dentro, né? E enxergar a ultrapassagem do Marquinhos, mas talvez não desse essa bola na profundidade como deu o Nenê no toque de calcanhar. E o Marquinhos fazendo a infiltração. Mais uma vez, né? Já tiveram algumas jogadas no Marquinhos Gabriel desde a chegada do Diniz. Mesmo ele jogando como segundo volante, ele fazendo muito bem essa ultrapassagem que eu falei do espaço. Talvez se fosse outro jogador, ia tentar dominar e dar por dentro no Marquinhos. E aí entra uma questão que a gente sempre cobra, e cobrava bastante, principalmente quando o Vasco estava com Cabo e com Lisca. A questão de acelerar o jogo, né? E muita gente acha que acelerar o jogo é você ter jogador de correria, ter um jogador só de velocidade, ter um ponta rápido, por exemplo. Para mim, acelerar o jogo é isso que o Nenê fez. Aliás, nos dois gols, né? Você definir em um toque.
um bom passe, inclusive, né? Porque não é só um toque do Nenê, é um toque para frente. Ele quebra a última linha de marcação com um toque para frente de primeira, jogando a bola no ponto futuro, né? Que a gente chama. Ou seja, se fosse outro jogador, talvez dominasse e tentasse uma jogada diferente. E ele, com um toque, acelera a jogada. E aí, nesse momento, é onde quebra toda a defesa do Náutico, já estava desmontada por ser uma saída, e favorece, né, para o Marquinhos chegar na linha de fundo e cruzar para o Cano, fazer 2-0 no momento onde o Vasco não era melhor no jogo. E aqui, já o lance do primeiro gol do Náutico, né? Eu vi muita gente falando que teria sido, que era um erro do Vasco, o Cano tá marcando o lateral, e o que seria isso que o Diniz estaria tentando pelo fato do Cano estar marcando o lateral. E aqui a gente vê que a origem da jogada do Náutico, na verdade, já era um outro ataque do Náutico, o Vasco consegue cortar, e aí a gente tem Cano e Nenê, nesse momento mais recuados, o Vasco jogando com uma linha mais baixa, por conta do 2-0, muito provavelmente. E você vê que o Cano não está marcando o lateral. O Cano está na entrada da área, assim como o Nenê, esperando exatamente o rebote. O Valber corta até mal, corta fraco, mas ainda assim a bola cai nos pés do Nenê. O que acontece a partir desse momento? O Nenê erra o passe, e o passe acaba indo lá para o Hereda. Quem é o jogador mais próximo da bola? É o Cano. E aí, quando a gente fala numa pressão pós-perda, é disso que a gente está falando. O jogador mais próximo da bola pressiona a bola, né? É uma obrigação. Se o Cano simplesmente para aqui na jogada, a distância para o Riquelme é muito maior. O Cano já está na jogada. O erro aqui, ao meu ver, não é o Cano estar marcando o lateral. O grande problema é não chegar ninguém para dar um apoio para o Cano. Você não ter uma cobertura bem feita. E aqui você vai ver, olha como é que o Riquelme está andando na jogada. Olha a distância, o Cano vem pressionar e você tem o Marquinhos Gabriel, que como segundo volante poderia fazer muito bem essa cobertura também para manter o Riquelme dentro da área, e você tem o próprio Riquelme, que deveria estar já se aproximando, porque tem 3 jogadores do Náutico contra 6 do Vasco. Então o Vasco tinha uma superioridade nesse setor, poderia ter feito uma dobra, poderia ter encurtado o espaço exatamente para evitar que o Hereda fizesse uma jogada individual em cima do Cano, até por ele não ser um especialista. Então a pressão do Cano está certa, ele é o jogador mais próximo da bola. Para mim, o erro aqui são os outros jogadores não virem fazer a dobra. Até o Nenê se aproxima, mas ele está em outra posição, né? Ele está bloqueando um passe mais por dentro. Quem tem que defender a profundidade ou é o lateral ou o volante. E aí tem a continuidade da jogada, o Hereda consegue fazer a jogada em cima do Cano, e você vê, olha o espaço que o Hereda tem para chegar na linha de fundo e cruzar. Até o Riquelme tomar a iniciativa de dar esse combate, aí já deu tempo de todo o time do Náutico se posicionar na área, o Hereda conduzir até onde queria, levantar a cabeça e cruzar para o Vinícius fazer o 2-1. E aí você tem outra questão aqui, pelo lado dá para ver bem. A partir do momento que o Riquelme fica no meio do caminho, ou seja, ele não pressiona nem o Hereda e nem fica na área para pegar algum marcador, ele dá um passo para fora, mas sem chegar, tira o Castan também da posição mais central de dentro da área, o Castan que não é o zagueiro mais alto em relação ao Valber, mas é um jogador que costuma contribuir nesse jogo aéreo, e o Castan é obrigado a marcar o primeiro pau. E aí você tem então o centroavante, o Caio Dantas, sendo marcado pelo Valber, e aí acaba entrando o ponta, o Vinícius, que é muito mais alto do que o Zeca, chegando nas costas do lateral. Isso é algo comum, inclusive no futebol. Tem sido cada vez mais comum. Até falei na última live, né? Se você parar para olhar o Manga no Goiás, o Bruno Henrique no Flamengo, o Copete no Avaí, o Vaguinho no Curitiba, se você pegar o Diego Gonçalves no Botafogo, a maioria dos times tem um ponta mais alto, exatamente, que muitas vezes é utilizado exatamente para fazer esse jogo aéreo nas costas do lateral. Porque você normalmente não tem laterais tão altos. Normalmente os laterais são mais rápidos, né? Se a gente for analisar assim por característica física, a maioria ou tem muita qualidade com a bola nos pés, ou é um jogador que, o Riquelme, por exemplo, ou é um jogador de muita velocidade, capacidade na linha de fundo. Você não tem laterais tão altos. O Léo Matos talvez seja uma exceção, que não estava disponível para o jogo de hoje. Mas é muito comum a gente ver, até pela quantidade de pontas que tem voltado a surgir no futebol, ou extremas, né? Como preferir falar, mais jogadores mais altos. Citei alguns aqui, né? Copete, Manga, Bruno Henrique, enfim, vários times têm esse jogador. E aí você acaba tendo não só uma situação onde está todo mundo no 1 contra 1 dentro da área, e aqui é o caso, né? Um 3 contra 3, porque o Riquelme sai, mas não sai o suficiente para pressionar e nem o suficiente para manter essa linha dentro da área, uma superioridade dentro da área, mas uma vantagem também física do adversário, né? Uma vantagem do ponta em cima do lateral
que acaba ganhando essa jogada pelo alto com muita facilidade. E aí você tem aqui a continuidade da jogada, cruzamento, o Zeca não alcança, aí você tem a questão da altura e o fato de pular para trás, né? O Vinícius vem numa corrida de frente, o Zeca pulando para trás, e aí é muita desvantagem para um jogador que já não tem como característica esse jogo aéreo. E o Vinícius é bom no jogo aéreo, o Vinícius não precisa nem subir para fazer o gol. E no segundo lance, mais uma vez a bola aérea, no segundo gol do Náutico, mais uma vez a bola aérea fazendo das suas, né? O próprio Diniz chegou a falar na coletiva que o Náutico botou seus jogadores mais altos, no segundo pau, e o Vasco não acompanhou. E parece mais, dá para ver muito claro, né? Tá o Zeca, mais uma vez, mais baixo, o Marquinhos, o Gabriel, inclusive tem uma sobra aqui do lado. Ou seja, o último jogo estava até impedido, se não me engano, pela outra imagem mostra que o jogo estava impedido. Mas você vê o Náutico conseguindo construir uma superioridade no setor numa bola parada. É uma superioridade numérica e também posicional, né? Física, na verdade, em posição. Jogadores mais altos pegando exatamente os jogadores mais baixos, mais frágeis do Vasco, o que não é incomum, né? O Vasco não tem um volante alto, não tem laterais altos, os próprios zagueiros não são tão altos, o centroavante não é alto. Então, normalmente os times da Série B já tem 5, 6 jogadores acima de 1,80 m. E o Vasco tem 2 ou 3 só. Então o Vasco está sempre em desvantagem. Vai ter sempre alguém mais baixo, mais frágil fisicamente, marcando algum jogador mais alto. E isso é recorrente. Você vem desde o primeiro jogo do Vasco na temporada e não foi corrigido. E aí a gente vê aqui o Zeca, que em tese estaria nesse jogador que estava impedido, e o Marquinhos Gabriel, que estaria marcando o Iago. E no fim, na verdade, ninguém marcou ninguém. O Iago subiu livre para o Vasco sofrer seu 28º gol no jogo aéreo, porque o lance, falei, estava impedido aqui, mas o outro estava por dentro. 28º gol de jogo aéreo na temporada. Não tenho os números completos, mas possivelmente um dos recordes negativos do time nessa temporada. Bom, galera, é isso. Na próxima sexta-feira o Vasco enfrenta o CSA em São Januário e eu estarei aqui depois do jogo fazendo pós-jogo e, se tudo correr bem, fazendo análise dos gols da partida também no dia seguinte. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like se você gostou do vídeo e torne-se um membro. A partir de R$ 2,99 por mês, você contribui com o meu trabalho e tem acesso ao chat exclusivo para os membros aqui nas lives, tem grupo no Telegram, liga no Cartola, desconto em camisa, desconto em livro, enfim, dá uma olhadinha aqui no botão Seja Membro. Espero vocês. Saudações e até a próxima.